Em nome de Jesus Cristo, nosso bom pastor. Amém. Quando uma criança recém-nascida, de algumas semanas ou meses, começa a chorar desesperadamente no berço, qual é a melhor forma de acalmá-la? O que vocês imaginam? Eu imagino que seja o colo da mãe. Eu acho que esse é o melhor remédio para você acalmar uma criança recém-nascida que está chorando. E quando um bebê nasce, quando ele começa a ficar inquieto, um bebê recém-nascido, às vezes só de ouvir a voz da mãe, a criança já se acalma. E existem vídeos na internet que mostram isso, crianças recém-nascidas que estão chorando de desespero e quando elas são acolhidas no colo da mãe, ouvem a voz da mãe, mesmo que seja o primeiro contato ali físico, fora do ventre materno, mas elas imediatamente se acalmam. Por que será que isso acontece? Porque a criança está familiarizada com aquela voz, assim como eu perguntei para as crianças aqui. Elas estão familiarizadas com a voz da mãe desde o ventre materno. O mesmo não aconteceria se fosse a voz de uma pessoa totalmente estranha. Ela continuaria chorando, ela continuaria ali em desespero. Por quê? Porque ela está em um espaço, em um ambiente totalmente estranho. Ela não se sente segura. Mas quando ela ouve aquela voz familiar, ela imediatamente se acalma e se sente segura. E é muito interessante quando a gente reflete sobre esse poder da voz. A gente reconhece, por exemplo, vozes de várias pessoas que nos são familiares. Vozes, por exemplo, o marido reconhece a voz da esposa. A esposa reconhece a voz do marido. Pais reconhecem a voz dos filhos, filhos a voz dos pais. A pessoa pode estar chamando lá, a gente nem vê ela, mas a gente reconhece a voz. E isso acontece justamente por causa da familiaridade, da convivência diária. Quanto mais íntima a relação com uma pessoa, maior será a familiaridade com a voz. E isso acontece também na relação entre um pastor e as suas ovelhas. Quando o pastor chama as suas ovelhas, um pastor que diariamente cuida das ovelhas, dá alimento para elas, quando esse pastor chama as ovelhas, elas atendem imediatamente porque reconhecem aquela voz. As ovelhas associam aquela voz ao alimento, ao cuidado, àquela proteção que diariamente aquele pastor concede àquele rebanho. E aí, se vocês procurarem, inclusive no momento, no passado também, quando foi esse texto, já passei vídeo aqui no momento da mensagem. Mas se vocês procurarem na internet, vocês encontrarão vídeos que mostram exatamente essa relação íntima entre o pastor e suas ovelhas. Se uma pessoa estranha chamar um rebanho de ovelhas, elas nem vão ouvir, elas nem vão levantar a cabeça. Agora, se o pastor for lá, uma ou duas palavras, as ovelhas já identificarão aquela voz familiar e elas virão. Por quê? Porque elas sabem que vai vir o alimento. É uma voz familiar, uma voz que lembra a elas o cuidado que aquela pessoa, aquele pastor concede a elas. E é justamente essa metáfora que Jesus usa para falar da relação com os seus seguidores, aqueles que nele creem. Jesus é o pastor e nós, os que cremos nele, nós somos as suas ovelhas. E como ovelhas que conhecem bem o seu pastor, como ovelhas que têm uma relação íntima e próxima com ele, nós também ouvimos e reconhecemos a sua voz. A Bíblia ela fala bastante de Deus como um pastor. No Antigo Testamento há várias referências que apresentam Deus como um pastor para o seu povo. O Salmo 23 é o mais conhecido. Temos também Ezequiel 34, Isaías 40, Salmo 78, Salmo 80, Salmo 95, Jeremias 23, Miqueias 7 e Zacarias 13. Em todos esses textos nós temos ou referências diretas a Deus como pastor ou referências indiretas. E eu analisei essas passagens e aí a partir desses textos nós encontramos, esses textos nos apresentam um Deus com as seguintes características. Primeiro, um Deus que cuida pessoalmente do seu povo. Segundo, um Deus que conhece individualmente a cada integrante do seu povo. Terceiro, um Deus que protege o seu povo contra os perigos e de inimigos,
4, um Deus que julga os falsos profetas. E 5, um Deus que promete restaurar e salvar o seu povo. É isso que esses textos nos apresentam a respeito de Deus, os textos que falam dele como um pastor. Então a Bíblia apresenta Deus como um pastor porque essa atividade pastoril era muito comum naquela época, era muito conhecida nos tempos bíblicos. E um pastor dedicado ao seu rebanho fazia tudo isso por suas ovelhas, cuidava delas, as conhecia individualmente, muitas vezes até nomeava elas, dava nome às ovelhas do seu rebanho, protegia as ovelhas de perigos, lutava contra predadores que queriam atacá-las, as salvava de salteadores, de ladrões que queriam roubá-las. Então, quando os salmistas e os profetas comparavam Deus com um pastor, tudo isso vinha à mente do povo. Tudo isso vinha à mente das pessoas. Era uma imagem muito bonita, muito profunda, que tornava Deus muito mais real, muito mais concreto e muito mais palpável para o povo. Fazia com que eles se sentissem mais próximos de Deus. E enquanto Deus é comparado com o pastor, o povo é comparado com as ovelhas. E as ovelhas são animais indefesos, animais frágeis e muito dependentes. Numa situação normal, dificilmente uma ovelha costuma se afastar do rebanho. Até porque a ovelha sabe que junto do rebanho ela estará segura. Pode até acontecer que no momento de distração, alguma ovelha se afaste um pouco do rebanho. Mas isso não é muito comum. Agora, quando surgem situações de perigo, quando um predador se aproxima, um ladrão se aproxima, a primeira reação das ovelhas costuma ser a fuga. A ovelha que se sente ameaçada, em perigo, ela costuma se afastar do rebanho, ela foge como num instinto de autodefesa. Só que o problema é que a ovelha sozinha, dispersa, estará ainda mais vulnerável diante dos ataques do inimigo. E assim também é o povo de Deus. O povo de Deus não é à toa comparado com ovelhas. Por quê? Porque o povo é indefeso, é frágil, o povo é dependente. O povo também é completamente vulnerável ao inimigo por si mesmo. Só que aí existe também uma grande diferença, e uma importante diferença. As ovelhas são animais irracionais. Elas agem por instinto, elas seguem um certo padrão comportamental. E o pastor, ele conhece esse comportamento. O pastor que considera o seu rebanho, que cuida bem do seu rebanho, ele conhece esse comportamento de cada ovelha, e isso ajuda aquele pastor a cuidar da melhor maneira do seu rebanho. Só que aí a diferença é essa: o ser humano é um ser racional. O ser humano não age apenas por instinto, mas o ser humano pensa, o ser humano age racionalmente. E olhando, é claro, para o lado positivo, isso nos coloca acima de todos os animais irracionais. De fato, o ser humano tem uma alma racional. Nenhuma outra criatura foi criada como o ser humano. Somente nós, seres humanos, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Apenas nós temos alma racional. Mas também existe o lado negativo. Essa alma racional, ela foi corrompida, a nossa natureza foi corrompida pela queda em pecado. E com isso, o uso da razão também foi brutalmente afetado. O ser humano agora tem sérias dificuldades em ouvir a voz de Deus. Aquela voz que era tão familiar lá no Jardim do Éden, agora muitas vezes pode soar uma voz estranha. O pastor continua lá, mas as ovelhas muitas vezes são surdas, muitas vezes são rebeldes. O uso correto da razão seria reconhecer a fragilidade, reconhecer a dependência do Criador. Isso é ouvir a voz de Deus. Mas o pecado torna o ser humano orgulhoso, a ponto de não admitir que é indefeso, que é frágil, que é dependente. E isso, no mundo em que nós vivemos hoje, pode até parecer um ato de força e de coragem, eu não preciso de ninguém. Só que, na verdade, quando se trata do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida espiritual, isso é uma grande estupidez. Quanto mais autossuficiente o ser humano se acha, mais vulnerável, mais indefeso ele estará diante dos inimigos.
maior será a dificuldade em ouvir e reconhecer a voz de Deus. E foi exatamente o que aconteceu com o povo de Deus inúmeras vezes. Não foi uma nem duas vezes em que eles se deixaram seduzir por falsas vozes, falsas promessas, doutrinas errôneas, deuses pagãos. E por que isso aconteceu? Porque a razão se tornou orgulhosa, porque a razão está corrompida pelo pecado. A razão os levou a achar que não precisavam mais de Deus, que poderiam virar-se sozinhos, que poderiam definir seus próprios padrões de vida, sua própria espiritualidade, sua própria fé. E assim o povo de Deus foi manipulado. Assim eles acabaram quebrando a aliança de Deus. E isso obviamente trouxe consequências desastrosas, terríveis sobre todo o povo. Não o castigo de Deus. Na verdade, foi o resultado de sua surdez e de suas escolhas equivocadas. Mas Deus, como um pastor que ama o seu rebanho, que conhece o seu rebanho, que não desiste deles, Ele não ficou omisso diante da rebeldia, da surdez do seu povo. Porque logo após a queda, Deus faz uma promessa. Depois Deus forma o povo de Israel, sim, justamente esse povo surdo também, rebelde, desobediente muitas vezes, Ele forma esse povo justamente para que essa promessa pudesse ser cumprida. Lá em Ezequiel 34, Deus condena os falsos pastores que oprimiam e dispersavam o povo de Deus. Mas naquele mesmo texto, naquele mesmo capítulo, Ele também promete que colocaria sobre o seu povo um pastor que os apacentaria de maneira justa e fiel. Quando Jesus, em João capítulo 10, se apresenta como pastor do rebanho, Jesus está fazendo uma menção direta a essa profecia de Ezequiel. Jesus é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Nele, o cuidado de Deus sobre o seu povo se encarna. O pastor, por excelência, habitou entre o seu povo, caminhou entre eles, conviveu com eles. O povo teve o privilégio de ouvir a voz do bom pastor, de conversar com ele, de interagir com ele. Jesus veio para reunir o rebanho de Deus, trazer novamente de volta aquelas ovelhas que estavam desgarradas, como diz Pedro no texto da nossa epístola. Como verdadeiro pastor, Jesus veio para entregar a sua vida para salvar o seu povo dos pecados deles. Em Jesus, o povo de Deus sempre terá pastos verdejantes, águas frescas, refrigério para a alma, caminhos justos para seguir. E mesmo que o vale se torne sombrio como a morte, ainda lá estará o pastor do rebanho. Ele não deixará que falte o necessário. E quando a jornada encerrar aqui, o mesmo pastor Jesus receberá os seus num banquete celestial, onde a abundância, a bondade, a misericórdia serão companhias para todos sempre. Desde os tempos antigos, Deus fez ouvir a sua voz através de servos fiéis, servos consagrados como Moisés, os salmistas, os profetas. Até que na plenitude do tempo, como diz Paulo aos Gálatas, Ele falou ao seu povo através do seu próprio Filho. Jesus não está mais corporalmente entre nós, mas a sua voz continua ecoando através da palavra. Quando nós a lemos, quando nós a ouvimos, quando ela é anunciada na igreja, o seu cuidado também continua sendo estendido a nós através do batismo. As águas regeneradoras que lavam o nosso pecado, que nos dão descanso para a alma. A sua presença, a sua provisão continuam sendo sentidas na Santa Ceia. O seu verdadeiro corpo que nos são oferecidos para perdão dos pecados, vida espiritual e salvação eterna. Nestes meios da graça, os primeiros cristãos fundamentaram o culto cristão. Como diz o texto de Atos que lemos hoje, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E ainda hoje, essa é a base do culto cristão, a palavra de Deus. A comunhão entre os irmãos na fé que inicia no batismo, o partir do pão da Santa Ceia, a vida de oração. Quem fundamenta a sua vida nestes 4 pilares, certamente ouve e conhece a voz do bom pastor Jesus. Essa pessoa é seguidora de Cristo,
e de modo nenhum seguirá um estranho. Pelo contrário, fugirá do estranho, porque não conhece a sua voz, porque somente a voz de Jesus lhe é familiar. Como foi dito no início, o que torna uma voz familiar é a convivência diária, é a intimidade. Quanto mais íntima a relação, maior a familiaridade com a voz. E diante disso eu pergunto, você conhece a voz do bom pastor Jesus? Você procura ouvir a sua voz onde realmente ela pode ser ouvida? Você tem se dedicado para que cada vez mais essa voz se torne familiar para você? Ou será que vozes de ladrões e salteadores e falsos profetas têm sido mais agradáveis e familiares? Onde você tem fundamentado a sua vida e a sua fé? Qual tem sido a fonte do seu nutrimento espiritual? Infelizmente, assim como no passado, ainda hoje existem muitas falsas vozes que querem nos afastar do bom pastor Jesus. Algumas dessas vozes são gritantes. São tão gritantes que só de ouvir já nós as identificamos como vozes estranhas, porque são verdadeiras aberrações. São vozes que querem corromper a alma. Mas eu diria que essas aberrações, essas vozes gritantes que de cara já servem de alerta, por serem de fato vozes estranhas, elas nem são as mais perigosas. Perigosas mesmo são aquelas vozes que querem fazer parecer certo o que é errado. Quando o inimigo vem e diz, através muitas vezes de más influências, todo mundo faz, não tem problema. Isso é outra época, aquilo foi no passado, os tempos mudaram. Essa é a estratégia preferida do inimigo. Más influências, maus conselhos, essas vozes são perigosas. Perigosas são aquelas vozes que aparentam vir de Jesus, que usam a Bíblia, que fazem menção de Deus, mas que na verdade distorcem a palavra para enganar as pessoas. Essas são as vozes mais perigosas e infelizmente o mundo está cheio dessas vozes. Falsos profetas que prometem o que Deus nunca prometeu. Se você tiver fé, sua vida será próspera, você terá saúde, tudo irá bem. Deus não prometeu exatamente isso. Falsos profetas que usam a palavra para fins interesseiros. Quanto maior a oferta, maior a sua fé, mais você prosperará. Não existe base bíblica para isso. Falsos profetas que, em vez de confrontar o pecado, massageiam o ego. Eu profetizo que tudo vai dar certo na sua vida. Tudo que você quiser, você vai alcançar e ninguém ficará no seu caminho. Percebam o quanto isso é perigoso. Falsos profetas que jamais apontam para Cristo e que querem mandar em Deus. Eu determino que Deus vai agir em sua vida. Muito cuidado. Existem muitas dessas falsas vozes por aí. E esses mesmos falsos profetas criam igrejas. Igrejas nas quais falta o verdadeiro fundamento que é Cristo. Igrejas que ignoram completamente os 4 pilares que constituem o culto cristão desde o início. A doutrina dos apóstolos, que é a pregação fiel da palavra, muitas vezes é substituída pelo discurso motivacional, pela bajulação do ego, pela distorção da palavra para fins interesseiros. A comunhão, que é o segundo pilar, que gira em torno da palavra e dos sacramentos, é a base do culto. E isso muitas vezes é substituído pelo espetáculo, pela performance humana, pelo forte apelo emocional. O partir do pão, a Santa Ceia, que é o ponto alto do culto cristão, acaba virando um mero simbolismo, apenas uma encenação. A oração, que é tão importante para a vida cristã, o canal direto de contato com Deus, muitas vezes vira um mero instrumento de barganha para mandar em Deus e iludir as pessoas. Infelizmente, assim como no passado, os falsos profetas, com as suas falsas promessas, suas igrejas fictícias, cultos encenados, continuam oprimindo e dispersando o rebanho de Deus. Lá em Ezequiel, Deus repreende, Deus condena esses falsos profetas. São verdadeiros lobos em meio ao rebanho.
São ladrões e salteadores que sim, um dia verão sobre si o castigo e a ira divina. São falsas vozes que querem afastar as ovelhas do verdadeiro pastor. Mas aí a pergunta: o que pode nos ajudar a identificar essas falsas vozes? Como nós podemos nos prevenir para que essas falsas vozes não nos levem ao engano? E a resposta é bem simples. Estar familiarizado com a voz do bom pastor Jesus. E como buscar essa familiarização? Como tornar essa voz familiar? Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ter uma vida devocional ativa. Nós temos os 5 minutos com Jesus, o Castelo Forte. Esse é um alimento diário de contato com o bom pastor Jesus. Lá nós ouvimos também, naquelas breves devoções, diariamente temos a oportunidade de ouvir a sua voz, de nos familiarizarmos com a sua voz, confessar os nossos pecados também, diariamente, pedir perdão pelos pecados que cometemos, reconhecer a nossa dependência do nosso Deus e Criador em todas as coisas, orar sem cessar, pedir, agradecer, interceder, frequentar os cultos regularmente, participar da Santa Ceia sempre que possível. Quando nós buscamos essas coisas, quando nós criamos esses hábitos, quando eles se tornam regulares, constantes, contínuos em nossa vida, nós estamos criando intimidade com Jesus. Quando mais buscarmos essas coisas, maior será a familiaridade com a voz do bom pastor Jesus. E menos propensos nós estaremos a sermos iludidos e enganados por falsos pastores. A mensagem está chegando ao final e já foi falado bastante sobre a voz do bom pastor. Mas ainda nem falamos da porta e da salvação. Mas a verdade é que uma coisa leva a outra. Jesus diz no nosso texto: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. E a gente sabe que portas dão acesso a algum lugar. Todos vocês tiveram que passar por aquela porta para entrar aqui na igreja. Quando vocês chegarem em casa, vocês terão que passar por uma porta para entrar dentro de casa. Qual é a porta para a salvação? Jesus é a porta que dá acesso ao reino celestial. Jesus é a porta. E vocês sabem qual é o segredo para entrar por essa porta que dá acesso à salvação eterna? O segredo é ouvir a voz do bom pastor Jesus. Não apenas ouvir, mas estar familiarizado com ela. Orientar toda a vida por meio desta voz. Ter intimidade com essa voz. E como fazer isso? Eu acabei de explicar. Por isso, ouça a voz de Jesus. Crie intimidade com ela e certamente você pode ter a certeza de que você terá acesso e entrará pela porta que te levará à vida eterna. Amém.